novamente no Café com Maná, nosso programa de 10 minutinhos. E hoje vamos ter uma entrevista com o pastor Cláudio e sua esposa Jane. Os dois são muito envolvidos no ministério. E o tema de hoje é: ex-homossexual existe? A palavra de Deus, ela fala aqui em Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Veja, hoje esse é um tema bastante delicado, bastante controverso, há muitas opiniões, não é, contrárias. Nós não vamos procurar entrar muito em uma opinião nossa, que nós, assim como pastores, como homens de Deus, a gente segue o que está na Bíblia, né? Alguns dizem que a Bíblia é um livro de 2000 anos atrás, mas a Bíblia, Jesus a define como os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, ela permanecerá para sempre. Então é uma palavra que continua sendo boas novas, é um evangelho firme e forte, e por isso nós cremos nele, né? A palavra de Deus, então, ela fica assim, com uma posição radicalmente contra a prática homossexual. Não dá para dizer algo diferente da Bíblia em relação à homossexualidade. Ela qualifica a prática homossexual como antinatural, como vimos nesse texto do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos, né? Antinatural e indecente. Ninguém nasce homossexual, isto é um comportamento aprendido, né? Essa é uma visão da palavra de Deus, uma visão da igreja, né? Se fosse uma prática não condenável, a pessoa poderia nascer assim, mas ela tem essa opção, essa possibilidade de escolha, de definição daquilo que quer, ou até de aprender um comportamento e não saber se ele sempre foi assim ou se não foi, né? Isso também é outro tema bastante polêmico. Por outro lado, o Evangelho de Jesus, ele nos ensina a amar as pessoas. Então, a igreja do Senhor, o homem, a mulher de Deus sério, eles têm que respeitar o homossexual nas suas opções, nas suas escolhas, nos seus pensamentos, né? Nós temos que amar essas pessoas. Nós não somos chamados para condenar, não somos chamados para amaldiçoar, pelo contrário, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para abençoar e para salvar vidas. Esse é o chamado da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e toda a igreja tem que ser uma igreja amorosa, uma igreja que respeita as decisões, respeita o homossexual e ama o homossexual, ainda que seja radicalmente contra a prática da homossexualidade. Vamos começar então essa entrevista. Cláudio, existe ex-homossexual? Sim, existe ex-homossexual. Eu fui uma pessoa que eu vivi dentro da prática homossexual desde do início da minha vida sexual, desde a adolescência até a fase adulta, né? Fui homossexual vivendo dentro dessa prática, né? Mas hoje, casado há 23 anos, 28 anos que eu estou fora da prática homossexual. Porque eu conheci um caminho que era contrário àquilo que eu achava que era certo para a minha vida, porque eu acreditava nessa questão de que eu tinha nascido daquele jeito e que para mim não haveria outra solução a não ser viver e morrer dentro da homossexualidade. Se naquele tempo te perguntassem, ou falassem para você, não, daqui a 25, 30 anos você vai ser hétero, você vai estar casado, vai ter filhos, você acreditaria nisso? O que você acharia? De forma alguma. Eu jamais acreditaria, e também era uma questão que nem passava pela minha cabeça a possibilidade de um dia ter uma família, uma mulher, ser casado, ter filhos e constituir uma família.
né? Hoje, dentro dessa realidade, vivendo essa realidade, há 23 anos nós somos casados e vejo que tudo que eu acreditava realmente pode ser mudado. Hoje eu vivo dentro da heterossexualidade. Agora, é um assunto bastante difícil, que a gente, assim, na prática, conhece pouco, né? Como foi para você sair da homossexualidade? Na verdade, assim, quando eu encontrei Jesus, apesar de ter nascido e sendo criado dentro da igreja, eu encontrei Jesus aos 26 anos. E foi aí que eu tive a certeza de que essa prática era contrária à vontade de Deus, como foi lido aqui. Então eu tive uma decisão radical. Eu parei com a prática homossexual. Eu parei com essa prática. Isso foi depois um processo na minha mente. Eu tinha ainda desejos, mas isso foi um processo que ele foi sendo tirado da minha vida, aos poucos. E você teve, assim, apoio? Como é que foi esse processo? Teve apoio da igreja? O que aconteceu contigo? Sim, o que me ajudou muito foi a igreja, né? Porque a palavra de Deus me ensinou que era contrário, não era natural eu viver daquela forma. Mas, por outro lado, eu precisava de ajuda. Né? Eu precisava de ajuda. E Deus, como a gente tem sempre ministrado aqui na igreja, Deus usa pessoas para nos ajudar. E eu encontrei dentro da igreja pessoas que me ajudaram. Tanto membros da igreja, como um ministério de mútua ajuda, que era a missão Grupo de Amigos, e também muito apoio da minha esposa, Jane, que está aqui ao meu lado. Legal. Como é que foi assim no casamento? Né? Vocês se casaram e você já tinha tido uma decisão pessoal de abandonar, né, a sua homossexualidade, optou por ser hétero e nessa mudança, quer dizer, em algum momento você casa com a Jane. Como é que foi essa mudança dentro do casamento? Dentro do casamento é que eu vivi esse processo de mudança daquilo que não era natural para aquilo que era natural de Deus, aquilo que eu entendi pela palavra de Deus que era o certo. Né? Ou seja, a minha vida foi transformada da homossexualidade para a prática heterossexual. Foi dentro do casamento que eu aprendi a viver na prática essa heterossexualidade. Eu descobri a heterossexualidade. E eu fui com o tempo, nesse processo, abandonando os desejos homossexuais por desejos heterossexuais. Jane, o Cláudio falou, né, da esposa. Como é que é o papel da esposa nesse processo? Eu acho que a grande ajuda que eu dei nesse processo dele foi principalmente acreditar. Né? A gente tem que acreditar e acreditar profundamente. Eu sempre incentivei ele a continuar firme nas suas convicções, a não ter medo. E assim, como esposa, eu não podia vacilar, né? Eu não podia demonstrar a ele nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de preocupação com a mudança dele, né? Então, eu sempre fui firme junto com ele, muita oração, a gente sempre muito junto, porque o começo do nosso casamento realmente não foi tão fácil. A gente viveu esse processo juntos de mudança, não que ele vivesse a homossexualidade fora do casamento, mas é como ele falou, a entrada para uma nova vida, uma vida heterossexual não é tão fácil. Então, o meu papel foi estar junto, foi confiar, foi acreditar, foi apoiar ele, incentivá-lo. Então, isso foi fundamental. E a gente venceu as barreiras muito rápido, sim, muito no começo do casamento, porque a gente acreditou juntos, né? Cláudio, ela acreditou muito em você. Quanto tempo você ficou sem... Já faz muito tempo que você não sente nenhuma atração homoafetiva? Faz muito tempo. Eu me converti há 28 anos atrás, digamos que uns 25 ou 24 anos que eu não tenho esse tipo de problema. Que bom.
Agora, Jane, o que você diria assim para familiares, né? Sabe que tem países que até condenam a morte, tem pais que aqui no nosso, não no nosso meio, mas na nossa sociedade, que batem nos filhos, expulsam de casa, tem situações das mais extremas, né? O que você aconselharia um familiar, né, a agir dentro da sua experiência e do ponto de vista cristão, que a gente já viu que não pode ser algo assim, né? O meu maior conselho é o amor, né? Para alguém que está vivendo a homossexualidade na família, um filho que vive a homossexualidade, talvez uma esposa que pegou o marido no pecado da homossexualidade. Então é o amor, sabe? É andar junto, é acreditar, é apoiar, mesmo não concordando. A gente tem que amar, não pode expulsar, condenar, julgar de forma alguma. Eu nunca condenei meu marido, eu nunca julguei o passado dele. Eu apenas o amei e apoiei. Isso foi fundamental. Ou seja, os pais querem resgatar o filho, querem ajudá-lo, querem alguma coisa diferente, tem que respeitar a decisão dos filhos, manter o amor, né? E orar, pedir a Deus que um dia, né, possa ser revertida essa decisão dele, essa opção do filho. Agora, encerrando aqui nossa entrevista, o que você diria, pastor Cláudio, a uma pessoa, um jovem, um homem, uma mulher que esteja vivendo esse conflito e que para ela isso seja um conflito? Tem gente que não quer mudar de nada com isso, quer manter aquilo que já o status em que está, mas alguém que esteja em conflito, o que você diria a essa pessoa? Eu diria o seguinte, que há um caminho de saída. Há um caminho em que você possa realmente encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Há uma solução para a questão da homossexualidade. E também acredita que é possível você mudar esse sentido dessa via que de alguma forma você está percorrendo e que há retorno. Há um retorno. Como dissemos, ninguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento aprendido devido a diversos fatores. Então há solução. Busque ajuda. Da mesma forma que me ajudaram, busque ajuda. Amém. Não tenha vergonha, não tenha medo de se expor, de colocar o seu problema para alguém que seja da sua confiança. Vocês são felizes? Sua última palavra nessa. Com certeza. Com certeza. A gente aprendeu essa felicidade. Amém. Né? Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso, né? E na graça do Senhor. Amém. O Café com Maná está sendo bom para você? Dê um like aqui. Se inscreva no canal YouTube Igreja Nova Vida de Alphaville. Venha curtir a nossa página no Facebook. E por último, finalmente, venha congregar conosco aos domingos, às 18 horas. Venha nos visitar aqui em Alphaville, Avenida Ômega 522. Nós vamos te receber muito bem. Vai ser uma bênção para você.